Trabalho do livro Ensaio sobre a Cegueira. Nesse trabalho passaremos por um resumo, frases mais impactantes e a nossa crítica individual sobre o livro. Resumo sobre o livro Ensaio sobre a Cegueira. O primeiro cego, como todos, fica cego de repente. Ele está dirigindo, o semáforo fica vermelho e ele cega completamente. É o primeiro caso de cegueira espontânea, e essa cegueira branca ou treva branca. Um bom samaritano, então, se oferece para acompanhar até em casa, já que ele não pode chegar sozinho. Acontece que o samaritano não é tão bom assim. Depois de ter o primeiro cego, ele fica desesperado e eles vão ao dermatologista com sua esposa. O médico nunca viu nada assim e fica intrigado. Resolve pesquisar mais sobre a cegueira espontânea e ele também cega. Logo, imagina-se se tratar de um caso de cegueira contagiosa e alerta as autoridades. Quando as autoridades chegam na sua casa, sua esposa, que não estava cometida da doença, finge que também estava para acompanhar seu marido. Lá, eles são levados a um manicômio. Junto deles, são mais 6. Um deles, o samaritano que roubou o carro do cego. Página 190, ensaio sobre a cegueira. Abre aspas. Por que foi que cegamos? Não sei. Talvez o dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem, cegos que vendo não veem. Fecha aspas. Eu escolhi essa passagem porque foi provavelmente a frase do livro que teve mais peso. Apesar de ter tanta coisa visceral, foi realmente essa bendita frase que me fez gostar do livro. Porque tem realmente uma filosofia. Eles não estavam cegos só fisicamente. Tinha um bloqueio emocional. E é sobre isso que o livro se trata. Eu escolhi essa passagem porque eu acho que no livro Ensaio sobre a Cegueira, o autor quer trazer uma crítica social muito forte. E justamente nessa passagem, essa crítica se faz muito presente, trazendo um mundo com pessoas cegas, sem diferença do fora e do dentro, com fantasmas. Dá para perceber a crítica que ele quis fazer nessa passagem, de um mundo de pessoas cegas pelo egoísmo humano. Eu acho que é uma passagem muito importante do livro. Escolhi esse fragmento porque ele traz para a obra um tom mais poético, juntamente com a crítica persistente no livro. Nessa passagem é retratado o verdadeiro sentido das palavras e dos adjetivos, e como esses são vazios na sociedade de ensaio sobre a cegueira. A parte que é citada no livro, abre aspas, a cegueira também é isto, viver num mundo onde se tem acabado a esperança, fecha aspas. Essa parte ficou marcante para mim, pois ele não tem mais esperança sobre a cegueira dele e ele compara isso com o mundo sem esperanças. Ele acredita que não vai voltar a enxergar e ele compara isso com o mundo da época. Ensaio sobre a cegueira, página 7. Abre aspas. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Fecha aspas. Eu escolhi essa frase do livro porque traz uma metáfora sobre a cegueira do próprio homem em seu individualismo, no qual o olhar é a capacidade de ver e de reparar os males da convivência humana nas sociedades contemporâneas. Opinião sobre o livro, Thais Leão. Ensaio da Cegueira é um livro muito bom, que causa bastante impacto e que, de maneira bastante direta e crua, faz-se uma reflexão sobre a cegueira cultural, moral e ética na sociedade, retratando o egoísmo do ser humano, a capacidade de ferir outras pessoas e a impossibilidade de previsão de todas as consequências, desejadas ou não, dos seus atos. Meu nome é Ariane Sampaio e eu vou falar minha opinião sobre o livro. A obra, ela retrata o egoísmo do ser humano e a sua capacidade de ferir outras pessoas
E assim, ela exige vários tipos de favores e em troca de supostos atos de generosidade. É algo um pouco delicado para se escrever um livro, mas mostra a verdadeira essência do ser humano. Após a leitura de Ensaio sobre a Cegueira, refleti como as pessoas podem reagir em meio ao caos e ao desespero, e como é tênue a linha que nos faz enquanto a sociedade. Ao mesmo tempo, o Saramago nos provoca a voltar a enxergar e recuperar os valores, como a empatia. No processo de leitura de Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, eu achei muito notável como o autor foi perspicaz em fazer esse link da doença à cegueira com o problema social que a gente tem até os dias de hoje. Então a gente percebe que mesmo o livro sendo relativamente antigo, ele pode ser trazido para os dias de hoje porque é um problema social que persiste na nossa comunidade. Ele trata sobre como é importante a gente ser diferente entre os demais, porque no livro a cegueira remete a pessoas que estão cegas para tudo que não seja delas, sabe? Elas não veem além delas mesmas, elas não veem nada fora o egocentrismo delas. E o personagem principal do livro, né? Ele é o diferente disso. Então eu acho que ele traz muito como a gente precisa manter a nossa visão certa sobre o mundo. A gente não pode trazer esse egocentrismo pra gente e permanecer agindo dessa forma que é muito errado. Meu nome é Gabriele Gomes Oliveira e essa é a minha opinião sobre o livro. Ensaio sobre a Cegueira é um romance que, como sugeriu Saramago, não leva a entrar no interior da pedra, no mais profundo de nós mesmos, para nos perguntar o que e quem somos. O escritor narra inúmeras situações em que as pessoas trazem à tona o que tem de melhor e também o que há de pior em si. Tem cenas muito tristes sobre a humanidade, o que acontece quando o medo e a ignorância vencem. É difícil pensar que vivemos em um período muito parecido agora. O mundo no livro está totalmente cego, mas dividido entre a cegueira física e a cegueira causada pelo medo. A personagem mais interessante para mim foi a mulher do médico. Fiquei vidrada nela, talvez porque ela foi a única que não deixou o medo vencer. Enfim, ele traz a ideia de que a cegueira e a falta de luz, mas o excesso dela, também cegam. Os dois opostos cegam, porque o ser humano não é só constituído de razão ou só de sentimento. Somos feitos de uma perfeita harmonia entre esses dois. Por fim, desejo não cegar diante da fragilidade e atitudes desumanas do ser humano, e estar com meus olhos abertos e atento a tudo que me rodeia.